Olá, meninos, tudo bem? Aqui é a professora Maria. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Então, devido a este isolamento que nós estamos passando, nós vamos fazer uma modificação no nosso conteúdo, tá certo? Nós estávamos vendo genética, mas a partir de hoje nós veremos ecologia, tá bom? E depois nós retornamos para a genética quando nós estivermos presencialmente, ok? Por que é importante a gente estudar ecologia? Porque é importante nós conhecermos para poder entendermos, certo? Quando nós conhecemos, nós passamos a entender e, de certa forma, valorizamos mais. Nesses últimos dias, né, nesses últimos meses, em relação, por exemplo, ao caso do desmatamento na Amazônia, a pandemia, ela está aí, né? Atinge o mundo todo. Nós vimos muitos países que estão passando por esse problema da pandemia, mas mesmo com os olhos voltados para a pandemia, o desmatamento na Amazônia ainda continua, certo? E esse desmatamento, ele traz consequências, não só para quem está na Amazônia, mas também traz consequência para outro, até mesmo para outros países, certo? Então, quando nós conhecemos, nós passamos a entender e, de certa forma, nós vamos fazer o quê? Nós preservamos, nós temos aquele instinto de preservação e passamos a conservar melhor esse ambiente. Lembrando que na ecologia nós vamos aprender que os seres vivos eles estão interligados e por eles estarem interligados é como se um dependesse do outro, certo? Quando um é atingido, pode atingir outros seres vivos em cadeia, certo? Então, quando nós preservamos, nós procuramos conservar e, de certa forma, como é que vem essa conservação? Nós vamos ver estratégias, né? Ver meios para poder fazer a preservação e a conservação desse meio que está atingido, certo? E isso acaba resultando no quê? No equilíbrio dentro daquele meio ambiente, né? Dentro daquela região que está passando por um processo de desequilíbrio. Então, nós conhecermos é muito importante para podermos ajudar o nosso ambiente a ficar mais sustentável, né? Já que muitas coisas acontecem porque ele não tem essa sustentabilidade. Às vezes o homem vai, utiliza os meios daquele local de forma desordenada, desorganizada, e acaba ocasionando problemas para quem mora ali, para os seres que moram ali, né? Vamos ter como exemplo os mares. Os mares hoje eles estão sendo atingidos por lixos, né? Plásticos, sacos, garrafas, muito lixo. E o que está acontecendo nesse meio ambiente ali, nos oceanos, nos mares? Muitos animais eles estão sendo mortos por causa desse lixo que eles acabam consumindo, pensando que é um alimento, né? No caso deles, eles consomem de forma instintiva ali, vão e acabam morrendo devido àquele lixo que está no mar, certo? Então o nosso planeta ele é interligado, os seres vivos eles estão interligados e é muito importante que nós possamos ter conhecimento dessa ecologia para que a gente possa valorizar mais o ambiente em que nós estamos inseridos, para que assim ele seja mais preservado e que possa durar muito tempo, certo? Então, nossa ajuda é muito importante para que o meio ambiente ele fique mais estabilizado e nos dê condições melhores de sobrevivermos bem no nosso planeta. Ecologia foi um termo criado por Ernest Haeckel, certo? Ele foi um biólogo, naturalista, filósofo, médico, foi até professor e ajudou a popularizar o trabalho de Charles Darwin, certo? Então, oikos é um termo grego, né? Ecologia vem do grego, que quer dizer oikos, casa, e logos, estudo, que quer dizer estudo da casa. Ou então, né, poderíamos dizer que seria o estudo dos organismos em sua casa, certo? Então, a ecologia ela vai estudar a relação dos seres vivos entre si e a relação deles com o ambiente em que eles vivem. Então, ela vai estudar essa interação dos seres vivos entre eles e o ambiente. Se pensarmos em nós como seres vivos, então a ecologia vai estudar o quê?
a nossa relação com o nosso próximo, né, com as pessoas ao nosso redor, com os animais ao nosso redor, a nossa relação com a natureza ao nosso redor, certo? Então, ela vai estudar isso, voltando-se para nós como pessoas. A minha relação com o ambiente em que eu estou inserido, né, com o ambiente que está ali ao meu redor. Essa interação entre seres vivos eu irei chamar de alelobiose e ecobiose. O que seria alelobiose? Né? É o nome dado ao estudo das relações ecológicas estabelecidas entre os seres vivos. Isso quer dizer o quê? A interação entre eles, entre os seres vivos em si, ok? Aí eu coloquei uma figura de uma coruja com um ratinho branco, certo? Então ela está tendo uma relação com esse ratinho aí, tá interagindo com ele. No caso, o ratinho é a comida da coruja, tá bom? Lembrando que essas relações que vão ter entre os seres vivos serão chamadas de relações intraespecíficas, que é quando envolve indivíduos da mesma espécie, e ou relações interespecíficas, que quando são entre indivíduos de espécies diferentes. Não se preocupem que nós vamos estudar isso mais à frente, ok? E a ecobiose é a interação dos seres vivos com o ambiente, certo? Como eles estão interagindo com o ambiente ali ao redor dele. No caso, eu coloquei aí um panda onde está se alimentando de uma plantinha, certo? Dentro da ecologia, há duas linhas que os ecólogos eles falam, né? Que seria a linha da teoria preservacionista, que é a teoria que diz que se deve restringir, né? Restringir o quê, professora? Restringir o acesso, no caso do homem, a certos ambientes, certo? Porque essa teoria ela fala que o homem ele não sabe lidar com o meio ambiente e acaba destruindo, certo? Então essa teoria preservacionista que vai restringir o acesso ao homem seria uma forma de o homem não tendo acesso, aquele ambiente ficará preservado. A outra linha aí é a teoria conservacionista, que já é um pouco diferente. Ela fala na relação de conciliar, certo? Ele vai entender, essa teoria ela vai entender que o ser humano e a natureza, eles podem viver em harmonia. Assim, o homem entenda, né, o ser humano entenda a importância da natureza para aquele local, né, para a sociedade, para o nosso planeta. Então, se o homem chega a entender a importância da natureza, dá para viver de forma conciliada ali, né, chamada, que seria essa teoria conservacionista, certo? Onde o homem ele tem ação muito importante, onde o ser humano tem ação muito importante relacionado a conservar esse meio ambiente que o cerca. Há dois termos na ecologia que são bastante utilizados e às vezes confundidos, que é o hábitat e o nicho ecológico, certo? O que seria o hábitat? É o lugar em que uma espécie é encontrada, isto é, seu endereço dentro da comunidade. É onde nós vamos localizar aquele ser vivo, certo? No nosso caso, em relação à cidade, nós moramos aonde? Eu moro em Fortaleza. Alguns de vocês moram no Maracanaú, certo? Em relação à cidade. Em relação ao bairro, também diferencia. Esse é o nosso hábitat, o endereço onde nós moramos, certo? Já o nicho é o conjunto de relações que as espécies mantêm com outras espécies com o ambiente físico-químico. Então, nós poderíamos dizer que o nicho ecológico ele vai ser a função que essa espécie ela vai desempenhar naquele local, certo? O modo de vida dela, o que ela come, como ela se relaciona com os outros seres que estão ali, certo? O tipo de reprodução dela, isso é o nicho ecológico dela, da espécie que estão naquele hábitat, ok? Dentro da ecologia nós vamos ter dois fatores que são chamados de fatores bióticos e abióticos. Os fatores bióticos são representados pelos seres vivos. Quem seriam esses seres vivos? Os animais, as plantas, certo? Protozoários, micro-organismos de uma maneira geral, e pelas atividades que esses seres vivos desempenham no ambiente. Isso são os fatores bióticos, né? Bio está relacionado à vida.
Então, são os seres vivos de uma determinada região, certo? Já os fatores abióticos, eles estão relacionados aos não seres vivos, certo? São os componentes que não são vivos de um determinado ambiente que interage com os seres vivos. Professora, buguei agora, eu não entendi nada. O que seriam esses fatores abióticos? Eles seriam exatamente os fatores físicos, químicos que estão interagindo naquele ambiente, certo? Como assim? Seria a temperatura, a salinidade, a água, os raios solares, né? O calor, a umidade, os nutrientes que os animais consomem, que os seres vivos consomem naquele local. Esses são os fatores abióticos. Então, eles interagem, esses fatores abióticos, eles interagem com seres vivos, né? Existem, por exemplo, se você pegar um sapo aqui da Amazônia e levar para uma floresta temperada, não vai dar certo, né? Porque na floresta temperada a temperatura é diferente, o ambiente é diferente, dificilmente esse sapinho iria sobreviver lá, certo? Então, os fatores abióticos, eles contribuem para tipos de espécies de regiões específicas, certo? Então, nós temos esses dois fatores, os bióticos e os abióticos. Os bióticos, os que são os seres vivos, e os abióticos, os que não são seres vivos, certo? Mas ambos estão relacionados para que possa se existir e sobreviver. Então, meninos, para facilitar o estudo da ecologia, né, os elementos da natureza, eles são organizados em níveis ou hierarquias, né? Popularmente, nós chamamos de níveis de organização, mas eles são conhecidos como biossistemas ou sistemas biológicos, ok? E esses biossistemas ou sistemas biológicos, eles são formados por fatores bióticos e abióticos. Lembram que são os fatores bióticos? São os que são os seres vivos, né, os que têm vida, e os abióticos, os que não têm vida. E esses fatores, eles vão interagindo uns com os outros e vão formar um todo unificado, certo? Nós conhecemos esse níveis de organização lá, somos apresentados a eles lá no primeiro ano, ok? Quando nós vemos que eles começam com os átomos, né? Aí vai para as moléculas que formam as células, tecidos, órgãos, sistema, organismo, população, comunidade, até chegar lá na biosfera, né? Biologia, nós não vamos estudar todos esses que eu falei agora, tá bom? Nós vamos estudar somente organismo, população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera, que são os níveis que a ecologia, que está mais voltado para a ecologia, ok? Então, para iniciar, nós vamos falar um pouco sobre organismo. Quem seria o organismo? O que seria o organismo? O organismo seria o indivíduo, né? A espécie seria aquele ser. Ele é o organismo, ok? Eu sou um organismo, eu sou um indivíduo. A cachorra que eu tenho aqui em casa é um organismo. Se eu tivesse um gato, que eu não tenho, ele seria um outro organismo. Então, o organismo, ele é um indivíduo, ok? E qual é a responsabilidade desse organismo? Eles são responsáveis por transformar energia e processar materiais, certo? E, de certa forma, nós vamos fazer o quê? Vamos modificar as condições do ambiente e os recursos disponíveis, ok? Então, esse é o organismo. Quando eu pego um grupo de organismos, um grupo de indivíduos, eu vou formar uma população, certo? O que é a população? É um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem em determinada área, onde ele vai interagir com os outros e com o ambiente, certo? Aqui na gravura eu coloquei uma população de elefantes e de árvores, para vocês entenderem, ok? Quando eu pego essa população e junto, certo? No caso aí, eu peguei os elefantes, peguei a árvore, peguei uns pássaros, peguei os outros animais ali, juntei. Então, eu formei uma comunidade, que ela vai ser o quê? Ela vai ser formada por todas as populações que habitam um ecossistema. Isso é a comunidade,
ok? Ou uma área específica, ou seja, ou que está naquele local. Isso é uma comunidade. Bem, trazendo para nós, eu moro numa comunidade, né? Porque tem pessoas, tem animais, né? Tem cachorro, tem gato, de vez em quando aparecem uns pássaros aí na rua, tem árvores próximo aqui de onde eu moro. Então, eu moro em uma comunidade, ok? Lembrando que espécies são organismos que se reproduzem entre si e geram descendentes férteis, ok? Então, eles conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis. E também a comunidade, alguns ecologistas, eles chamam comunidade de biocenese ou biota. Pode acontecer numa questão, vir lá, no lugar do nome comunidade, vir biocenese ou biota. É a mesma cor de comunidade, tá certo? O ecossistema vai ser formado por todas as comunidades em conjunto com os fatores abióticos, certo? O que seriam esses fatores abióticos que nós já vimos? Aqueles fatores que não possuem vida, mas que eles são super importantes para que os seres vivos sobrevivam, certo? Que seriam a temperatura, o vento, a radiação, a luz, né? Esses são os fatores abióticos. Então, o ecossistema é isso, é a comunidade em conjunto com os fatores abióticos. O que seriam esses biomas? Eles seriam o quê? Grandes regiões, né, ou espaços que possuem a temperatura, a quantidade de chuvas, o tipo de solo e de vegetação muito semelhantes, certo? Nós vamos estudar mais na frente também os biomas, ok? Não se preocupem, aqui é só para a gente, para dar uma explanada antes de nós vermos esse assunto, certo? E depois dos biomas nós vamos ter a chamada biosfera, que ela vai ser o quê? Ela vai ser a união de todo o ecossistema. Lembrando que a biosfera, ela também pode ser chamada de ecosfera, e ela é o nível mais elevado na hierarquia ecológica e corresponde à porção do planeta em que se encontram os seres vivos, ou seja, onde há vida, certo? Assim, então, a biosfera ela vai incluir todos os ecossistemas da Terra, ou seja, toda a diversidade biológica que tem no nosso planeta, ok? Então, ainda sobre alguns conceitos ecológicos, nós temos aí a comunidade, ou biocenese ou biota, né, que nós já falamos um pouquinho mais atrás, só para relembrar, tá bom? Que comunidade pode ser chamada de biocenese ou biota, e é o conjunto de várias populações de espécies diferentes que vivem numa determinada área, certo? Então, são espécies diferentes que vivem numa área específica. Biótopo ou ecótopo é o local onde vive a comunidade com condições ambientais regulares, certo? Então, esse biótopo aí vai estar relacionado com os fatores abióticos, certo? Então, nós temos aí como exemplo uma lagoa, nós temos aí uma floresta e também temos um aquário, um aquário também ele pode ser um biótopo, certo? Já que tem seres vivos lá, que são os seres bióticos, mas também tem água, tem luz, tem outros fatores abióticos ali que compõem esse ambiente. Então, isso é um biótopo. Ecótone ou ecótono é uma zona de transição entre dois ecossistemas. É o que fica bem no meio. É quando um ecossistema termina, aí inicia outro. Então, esse espaço onde um termina e inicia o outro é o ecótone ou ecótono, ok? Aí eu coloquei alguns exemplos, algumas figuras para vocês verem. Nós já falamos um pouco sobre bioma, mas eu coloquei novamente só para vocês darem uma olhada relacionado aos biomas que compõem o Brasil, certo? Coloquei um mapa aí definido só para vocês terem uma noção, mas nós ainda iremos estudar, certo? Então, o bioma é uma região que ele vai ter temperatura, chuvas, o tipo de solo, vegetal muito semelhantes, que vai prover, né? Então, esse ambiente aí prover seres vivos específicos adaptados para esse local, certo? Aí nós temos como exemplo a Amazônia, o Cerrado, Caatinga, Pantanal, exemplos de biomas que nós iremos estudar um pouco mais na frente.
Biomassa. O que seria a biomassa? Biomassa é toda matéria orgânica de origem animal ou vegetal que tem no ser vivo, certo? Que ele vai utilizar para produzir energia. Professora, mas como é que eu consigo essa biomassa? Você tem que desidratar, né? Tem que retirar a água desse ser vivo e deixar somente a matéria orgânica. Isso é a biomassa. A biomassa hoje, de alguns seres vivos, é muito utilizada, né? No nosso país como fonte de energia ou para produzir outras coisas. Bem, meninos, eu estou encerrando esta parte introdutória da ecologia com vocês. Esse conteúdo se encontra no livro didático, no capítulo 10, páginas 168 a 173. Eu irei passar uma atividade, tá certo? Que vocês irão fazer, irão responder para mim poder corrigir. Se tiverem dúvidas, podem me chamar no WhatsApp que eu responderei as dúvidas de vocês.